Valeu, é ele mesmo. Vamos começar, então. Deixa eu aqui, depois eu compartilho. Olá, pessoal, muito boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kleber Grama e poderíamos estar matando, poderíamos estar roubando, ou pior, poderíamos estar por aí estudando direito penal. Já pensou? Misericórdia, Deus que me livre. No entanto, estamos aqui no mais belo e no mais nobre dos anseios, estudando o nosso direito civil. Por opção ou por necessidade, né? Não importa. E sejam bem-vindos, tá? Quem está entrando aí, seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar com vocês, e saibam vocês também que isso aqui está sendo gravado, e fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida, a qualquer momento, a qualquer tempo aqui, no chat. Eu só não descobri ainda como eu faço para abri-lo, mas isso aí não vai ser dificuldade, não. Bem, eu sou um dos, e não o, né, monitor de vocês de Direito Civil, e sei que vocês têm aula de civil com o Chacon, né, e que no presente semestre vocês estão estudando a teoria dos contratos, né, o direito contratual, mais especificamente os contratos em espécie, que são aqueles contratos tipificados pelo Código Civil, né. Tipificadamente pelo Código Civil nós temos 20, né, que são os contratos em espécie, que são que começam lá no artigo 481, se não me engano, e vão até, nossa, é bastante coisa, muito artigo. No entanto, eu recomendo a leitura. Vai até obrigações, título de crédito, compromisso, vai até o compromisso, que morre lá no artigo 853. Então, vai do 481 até 853. No entanto, galera, eu poderia vir aqui, chover no molhado, poderia vir aqui e bater em cima das mesmas teclas do professor de vocês, só que eu sei que vocês têm os slides, e eu dei uma olhada por cima ali dos slides, estão ótimos, vocês poderiam muito bem estudar sozinhos por ele. Então, se eu fizer mais do mesmo, a monitoria perde o sentido, né? Monitoria essa que eu acho que é tão importante é importante que vocês tenham aula com um de vocês, né? Porque eu não deixo de ser um de vocês, em que pese estar no 5º ano, eu também sou um discente, também sou estudante. Então, é importante que vocês tenham esse conteúdo, esse complemento na visão de um aluno também, tá? Eu sou professor há quase 5 anos, mas eu sou professor de matemática, né? Então, eu tenho, sim, experiência com a docência, mas não academicamente no âmbito do direito. Enfim, não importa. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, porque eu não aderi ao método... Eu não aderi ao método do slide, sabe? Não gosto. Eu acho que engessa um pouco a aula e não é o meu intuito. Pergunto a vocês se estão vendo a minha tela. É para aparecer aí uma tela do... Como é que chama esse programa? OneNote, né? Que eu uso isso para dar aula de matemática online, quando eu tenho que fazê-lo de forma online. Então, eu tenho aqui o meu... Eu consigo usar aqui minha caneta digital, ó. Pergunto a vocês também se o que eu escrevo aqui, né, o rabisco aqui, se está aparecendo. Sim, Kleber, dá para ver. Ah, valeu. Então, tá bom. E é por aqui que a gente vai seguir a aula, tá bom? E como eu havia dizendo, eu não pretendo aqui abordar a disciplina do mesmo jeito que o professor aborda, não porque eu ache o método dele, não porque eu não acho que o método é eficiente, pelo contrário, eu acho que é muito eficiente, estudei muito pela forma de doutrinar, pela forma de dar aula do professor Chacon, e acho incrível, inclusive é o meu farol de didática, é o meu farol chegar no nível, né, Chacon, no padrão Chacon de qualidade. Mas eu vou abordar de um outro jeito, tá? Eu sei que os slides dele, pelo menos, começam já com os contratos em espécie, que são aqueles contratos que estão no Código Civil previstos lá do artigo 481 em diante, tá? No entanto, eu quero abordar com vocês, começar abordando a parte do Código Civil em que ele trata dos contratos de forma geral, de maneira geral.
Eu acho isso muito importante. Assim, eu sei que alguns podem estar buscando tão somente estudar para a prova e tirar uma boa nota na prova e acabou, né? Só que a monitoria vai um pouco além disso, galera. Então, antes de eu abordar, e eu pretendo fazer isso nas próximas aulas, os contratos em espécie, como ele vem abordando, eu quero fazer uma introdução, quero introduzi-los antes no direito contratual, de modo geral. E isso a gente vai ver lá a partir dos artigos 421 do Código, tá? Essa parte de contratos em geral, ó. Contratos em geral. Peço perdão pela letra, mas é que se vocês vissem o quão difícil é escrever aqui, vocês me perdoariam, tá? Ele vai do 421 e seguintes do Código Civil. Beleza? E para aqueles que puderem acompanhar, e o meu tá aqui, né, com um vadimeco em mãos, é legal. E galera, para início de conversa, para a gente tratar de contratos, a gente precisa saber que o conceito de contrato ele é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Ele acompanha a humanidade, principalmente se a gente for pensar que a sociedade ela tem um grande contrato, né? Até implícito, mas nós temos contratos uns com os outros, né? Senão a gente não viveria bem. E o direito, vamos dizer assim, de modo geral, é um grande contrato, né? Não são as normas que vêm para regular o convívio social, um grande contrato social. Então é assim que funciona. O direito contratual não, tá? Mas o conceito de contrato ele acompanha a sociedade. E o Código Civil ele vem para regular os contratos. E o que é muito importante a gente saber e que vai ajudar a gente no estudo dos contratos em espécie depois, em contratos de modo geral, é que o Código Civil como um todo, e daqui mais para frente um pouquinho a gente vai esmiuçar isso, ele segue vários princípios. E os contratos, em específico, eles seguem também alguns princípios específicos do contrato, mas um princípio macro do direito e que os contratos vão seguir é a primazia a primazia pela liberdade das partes, né? A primazia pelo interesse das partes. Os contratos, de modo geral, eles seguem isso, tá bom? Como é que eu posso dar um exemplo aqui para vocês? Bom, vou dar um exemplo legal aqui de uma exceção e que agora, devido a esse princípio, essa exceção caiu e agora tudo é regra, tá? Vocês sabem que há pouco tempo atrás o STF começou com a jurisprudência de que os idosos, olha só, os idosos, 70 anos, se eu não me engano, antigamente eles não podiam casar no regime que eles quisessem. Se eles se casassem, obrigatoriamente tinha que ser no regime de separação total de bens. O STF julgou isso como minimamente inconstitucional, né? E que é possível sim que o idoso se case no regime que ele quiser, né? Porque existe essa primazia pelo interesse das pessoas, né? A mínima intervenção no interesse privado. E se a gente for lá no artigo 421, que é o artigo que inaugura os contratos em geral, vocês vão ver que, e olha só que interessante, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Daqui a pouco a gente vem falar dessa função social, e vocês vão ver que uma coisa se junta à outra, tá? Mas olha só o parágrafo único. E esse parágrafo único, galera, ele foi inserido em 2019. Ele vai dizer assim, ó, as relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima, ou seja, o Estado tem que intervir o mínimo possível no interesse das pessoas. E o Código Civil, ele segue esse princípio por obviedade, tá bom? Só que resta claro, então, que o contrato ele é um negócio jurídico por excelência. Não se pode duvidar disso. O contrato é um negócio jurídico. E eu sei que vocês viram um negócio jurídico no semestre passado, eu sei disso porque eu estava lá, fui monitor de vocês, trouxe um material
bem legal, né? E pretendo fazer também um material esse ano, de novo, para ajudar vocês na prova, que trazia, né, os negócios jurídicos, os atos jurídicos, e eles poderiam ser vistos, não sei se vocês vão lembrar disso, sob a égide da doutrina do Pontes de Miranda, que fez aquele lance da escada pontiana. Não sei se vocês vão lembrar. Era uma escada, né, que eu até trouxe para vocês, posso reenviar caso vocês não tenham mais, e ela trazia, né, 3 degraus, e esses degraus é ótimo, né? Esses degraus, eles traziam os negócios jurídicos no plano da existência, né, no plano da legalidade, né, e no plano da eficácia. E ele dizia que um negócio poderia, o negócio existir, né, ele deve ser possível, mas ele pode existir e pode não ser legal. Lembram disso? Mas do mesmo jeito ele pode não ser legal e ser eficaz, ou ele pode ser legal e não ser eficaz. Com base nisso, galera, a gente tem que entender que os contratos, eles vão seguir isso também. Então, para um contrato poder ser legal, ele vai ter que obedecer todo aquele lance dos negócios jurídicos, tá bom? Ele vai ter que, para ser legal, ele vai ter que ter uma função social, ele vai ter que obedecer à boa-fé, ele vai ter que obedecer aos bons costumes, tá? Então, ele deve obediência aos princípios para existir, para ser legal, para ser eficaz, beleza? E, nossa, você deve estar pensando aqui, né? Que princípios são esses, cara? E a gente vai falar deles já já, tá bom? Só que, galera, eu acho muito importante, e para isso eu vou digitar, eu acho muito importante que a gente defina o contrato para a gente começar a falar de fato sobre ele, tá? E para você que chegou agora, por que eu estou falando tudo isso e não pulei logo para os contratos em espécie? Porque se fosse para eu fazer mais do mesmo, perderia um pouco a finalidade disso aqui. Tá? Então, é legal que eu introduza antes, é legal que eu fale antes sobre o direito contratual de modo geral, para que você também não fique voando, para que você também não viva só em razão da prova, tá bom? A prova vai ser só um momento e acabou. Se você não criar uma base, depois que a prova se for, tudo aquilo você decorou para nada, tá? Só para aquele momento em si, tá? E aí vários doutrinadores, eles convergem em uma coisa, e eles convergem para a definição do que a Maria Helena Diniz fez dos contratos, tá? Então, vou abrir aspas, porque é a definição dela. Como é que eu faço aqui para aumentar o tamanho da fonte? Aqui. Vai ficar bom desse tamanho aqui, tá? Eu até anotei aqui. Olha só isso, galera. Um negócio jurídico isso aqui é a definição, tá? Um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Já vê que ele não traz a possibilidade de ser unilateral. E isso vai suscitar algumas dúvidas, quer ver? Que visa a criação e todas essas possibilidades, quando a gente for estudar os contratos em espécie, os contratos previstos pelo Código Civil, vocês vão ver possibilidade de criação, de modificação ou de extinção de direitos, deveres, com conteúdo, e isso é muito importante, patrimonial. Eu procurei doutrinas que conseguissem consubstanciar melhor, que conseguissem definir melhor, né, o conceito de contrato. No entanto, eu falhei miseravelmente em procurar alguém que conseguisse definir melhor que a Maria Helena Diniz. E no sentido dela vão todos os outros doutrinadores que eu achei. Tá? Todos eles concordam com ela. Mas, Kleber, por que um contrato ele é necessariamente bilateral ou plurilateral, sendo que os efeitos dele, eventualmente, vão poder incidir sobre uma única pessoa? Isso não acaba sendo um contrato unilateral, tendo em vista que a gente, no semestre passado também, estudou as obrigações e nós vimos que elas podem ser unilaterais.
Eu posso me obrigar com alguém, por exemplo, numa doação, e o único obrigado nessa relação jurídica sou eu, a pessoa não. Isso não é um contrato unilateral? Sim, ele até é um contrato unilateral, mas ele é unilateral com relação aos direitos e deveres envolvidos, tá? Quando eu digo que o contrato ele é no mínimo bilateral, no mínimo, eu não estou dizendo que não estou dizendo que ele não, que ele só vai não estou falando dos direitos e deveres que ele gera. Eu estou falando das partes que o compõem, tá? Quanto às partes. Quanto às partes. Explico melhor para vocês. Num contrato de doação, por exemplo, a doação, né, ela pode ser e ela é feita sob contrato, isso pode ser expresso ou não, né? Em que pese ela só ter efeito, só gerar efeito sobre uma pessoa, né? Uma pessoa vai receber o negócio, então ela é passiva. A outra é quem doa, então só ela se obriga, só quem doa se obriga. Ela vai ser bilateral, porque tem no mínimo bilateral, né? Porque tem pelo menos duas pessoas envolvidas, né? Tem duas partes, então isso é com relação às partes. Ele vai ser no mínimo bilateral. Mas ele pode ser classificado com relação aos direitos e deveres envolvidos em unilateral? Sim, com relação aos direitos e deveres, vou até colocar aqui com relação aos direitos e deveres, envolvidos. Aí sim, poderá. Tudo isso, galera, eu vou colocar num PDF depois para vocês. Poderá ser unilateral. Tá? Então, não confundam, tá bom? Não confundam. Ó, o conceito, a definição da Maria Helena Diniz diz que ele tem que ser pelo menos bilateral. Aí você vai pensar, poxa, mas o de doação é unilateral. Ele é unilateral com relação aos direitos e deveres envolvidos. Com relação às partes, ele tem que ser no mínimo bilateral. Ninguém contrata sozinho, né? Ninguém, por exemplo, doa para si próprio alguma coisa. Esse contrato de doação para si próprio é nulo, né? Porque não tem possibilidade jurídica. Como assim doar para mim mesmo um contrato? Não dá, tá bom? Lembrando que todo e qualquer contrato de doação, ele vai ser unilateral com relação aos direitos e deveres envolvidos? Não, né? Lembra que eu posso fazer um contrato de doação sobre condição, por exemplo. Vai ter o contrato de doação, mais para frente a gente vai estudar. Ele pode ser condicionado, por exemplo, a uma ação da outra parte. E aí, nesse caso, ele vai ser bilateral com relação aos direitos e deveres e com relação às partes. Beleza? Então, vamos aprender a separar com relação às partes e com relação aos direitos e deveres envolvidos. Tá, mas com relação aos direitos e deveres envolvidos, ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, por obviedade. E sabe o que eu acho legal? Colocar exemplos, né? Direito é exemplo, né? Então, colocar aqui, ó, doação. Um exemplo de contrato bilateral. A compra e venda. A gente vai usar muito aqui como exemplo. Tá? Mas, Kleber, esse bilateral, ele pressupõe duas pessoas? Sim, ele pressupõe duas pessoas. Mas, acima de tudo, e vejam bem, tá? Acima de tudo, ele pressupõe, vou até colocar aqui, ó, pressupõe proporcionalidade. Abreviei aqui. Ele pressupõe proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? A prestação e a contraprestação, exemplo, tá? Uma compra e venda. O dinheiro que eu vou dar e o bem que eu vou adquirir, eles têm que ser proporcionais, tá? Senão ele pode até ser nulo, né? Ele pode até conter vício, se ele não tiver essa mínima proporcionalidade, tá? É um contrato de venda que eivado por esse vício, né, de proporcionalidade, ele pode ser nulo.
Tá? Ele vai poder ser plurilateral com relação aos direitos e deveres envolvidos? Pode. Ele vai poder ser plurilateral, sim, tá? Exemplo, Kleber, eu até anotei um exemplo aqui. Seguro de vida. Envolve várias pessoas, né? Tá? Então, quando ele envolver várias pessoas, vou colocar aqui, envolve várias pessoas. E eu entrei sucintamente aqui na classificação dos contratos, né? Eu fiz várias anotações aqui para poder passar para vocês, para conversar com vocês antes da gente entrar em contratos em espécie, tá? Só repassando aqui. Ele também pode ser classificado, galera, com relação, e eu vou até passar aqui, iluminar aqui essa classificação, ó, com relação aos direitos e deveres envolvidos. Ele pode ser classificado também com relação ao sacrifício patrimonial das partes, tá? Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Ó, com relação ao sacrifício. Cadê minha caneta? Aqui. Eu perco a caneta de vista. Ó, com relação ao sacrifício patrimonial das partes. Quanto ao sacrifício patrimonial? Como assim o sacrifício patrimonial? O patrimônio que você despende, né? Porque, lembra, ele tem que ter natureza patrimonial, conteúdo patrimonial. Então, inevitavelmente, né, alguém vai despender patrimônio. Não é errado dizer. Com relação ao sacrifício patrimonial, eu vou iluminar aqui, ele vai poder ser oneroso, e aí vocês, né, já imaginam. O que é o oneroso? Ele vai poder ser oneroso, onde tem o sacrifício patrimonial, né, de ambas as partes. Ó, de ambas as partes. Ó, vou colocar aqui, ó, sacrifício. Estranha essa palavra, né? Sacrifício. Parece que eu tô... e ele vai poder ser também, né, o gratuito ou benéfico. Vou colocar gratuito. Né? Em que apenas uma parte sacrifica. Querem exemplo para o de cima? Compra e venda. Querem exemplo para o de baixo? A doação pura e simples, tá? Não é toda e qualquer doação. É aquela doação que você não espera nada em troca. Estranho, né? Esperar algo em troca. No sentido de uma ação, tá? Então, a doação pura e simples. Ele pode ser classificado também quanto ao momento, tá? Quanto ao momento. Vou colocar aqui para ficar mais completo, do aperfeiçoamento. Tá? Quanto ao momento do aperfeiçoamento. Deixa eu iluminar. A gente já está fazendo uma listinha. É legal eu colocar esse PDF para vocês depois. É porque eu realmente, galera, não me dou bem com um slide, não gosto. Acho que engessa a aula. Quanto ao momento, ele vai poder ser consensual, tá? Que é aquele que se aperfeiçoa pela simples manifestação de vontade, tá? Por exemplo, um mandato, né? Se eu fizer um mandato para alguém concedendo poderes, a simples manifestação de vontade ali, ele já, pronto, está feito, aperfeiçoei, tá? Ele se aperfeiçoa, vou colocar aqui, né? Se aperfeiçoa pela simples manifestação de vontade. Querem exemplo? Coloco. Mandato. Compra e venda também, tá? Compra e venda também.
Manifestou a vontade, ele se aperfeiçoa, né? Tá. E o real? Ele vai poder ser real. E quando que é esse real? Ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Vou explicar. Tá? Num contrato de mútuo, por exemplo. Mútuo é o quê? Né? A gente vai estudar os contratos em espécie. No contrato de mútuo, que é o empréstimo de coisa móvel, né? Ao passo que para uso, né? Ao passo que o mútuo e comodato. Comodato, ele é o empréstimo de bem imóvel, né? Para usufruto. Então, o negócio, o contrato, ele vai estar perfeito, ele vai se aperfeiçoar quando a pessoa, né, tiver na posse daquele bem. Imagina, só a promessa não faz com que ele se aperfeiçoe. Então, vou colocar aqui, ó, mútuo e comodato. Ambos são reais, né? Reais com relação ao momento do aperfeiçoamento. Beleza? Com relação e a gente vai ter várias, e acho que nem vem ao caso trazer todas, mas vamos lá. Com relação aos riscos que envolvem a prestação, e isso é importante, isso é bem interessante, ó, quanto aos riscos que envolvem a prestação, ele vai poder ser comutativo. Cadê a caneta? Eu perco a caneta, galera. Pronto. Ele vai poder ser comutativo. Como assim o comutativo, tá? No comutativo, as partes já sabem qual vai ser a prestação. Por exemplo, se eu compro uma casa, eu sei o que é a casa, né? Então, vou colocar aqui, ó. As partes sabem qual vai ser a prestação. Ou seja, os objetos, as prestações, elas são conhecidas. Elas são conhecidas em espécie, são conhecidas em número, né, em quantidade. Então, quando tem essa ciência prévia, eu vou colocar aqui também de novo. Compra e venda. Vermelhinho, eu estou colocando só os exemplos, tá? Então, as partes sabem. Mas, ué, como assim vou fazer um contrato sem saber o que eu estou comprando? Existe isso? Não necessariamente comprando, né? Qual vai ser a prestação da pessoa? Tem como sim, galera. E ele vai poder ser, por exemplo, aleatório. A prestação pode ser aleatória. Vocês conseguem pensar na hipótese de um contrato cuja prestação é aleatória? Isso vai acontecer quando não se tem o conhecimento exato, tá? Quando não... Peraí que meu mouse está dando... Quando não se tem o conhecimento exato da prestação. Como assim? Como que eu posso fazer isso? Eu posso comprar, por exemplo, olha só, eu posso comprar a colheita de uma plantação, né? Vou colocar aqui, ó, compra de colheita. E vocês vão ver também que entre os contratos em espécie tem o jogo de aposta. Não é qualquer um que vale, tá, galera? O jogo do bicho não tá nesse contrato. O jogo de aposta, que é aquele regulamentado, né? Inclusive o Código Civil regulamenta. E concorda comigo que a prestação não é certa, você dá a sua prestação, mas você não sabe se você vai ganhar. Ele está condicionado, por exemplo, à sorte, né? Na compra de uma colheita, você não sabe o quanto vai produzir. Você pode até ter uma estimativa, mas você não sabe, pode ser que dê tudo errado.
E nesse caso ele não fica nem sujeito à sorte, digamos assim, mas é eventos externos. Então, concorda comigo que você não tem o conhecimento exato da prestação. Então, é possível sim que exista. Então, com relação a isso, ele é aleatório. Com relação, e a gente continuando a classificar, a gente pode classificar, inclusive, com relação à previsão legal, né? Quanto a previsão legal. Quanto à previsão legal, deixa eu iluminar. Quanto à previsão legal, ele vai poder ser típico, né? Que ele vai possuir uma previsão mínima legal, né? Os contratos em espécie, por exemplo, todos os contratos em espécie. Vou colocar aqui. Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Eu demorei muito, sabia, para entender o que era contrato em espécie. Eu não entendia esse rolê de contrato em espécie. Demorei pra caramba. Mas depois que eu fui... Porque, assim, eu queria muito... Eu assistia as aulas, mas eu não acompanhava pela lei. Eu acompanhava tão somente pelo que o professor dizia. Obviamente que ele trazia os artigos, né, referentes, mas eu não enxergava pelo código inteiro, entende? E quando você começa a, de fato, ler o código, né, no civil, o Código Civil, no penal, o Código Penal, você começa a entender, inclusive, a cabeça do legislador, né? Porque ele segue uma ordem. Ele traz primeiro o contrato de modo geral, né? E traz todas as disposições e de onde a gente consegue, inclusive, extrair essas classificações. E depois ele vem trazer assim, ó, na verdade ele traz, deixa eu ver como é que ele traz, lá a partir do 481, para não falar besteira. Ó, olha só, gente, título 6, e aí começa, né, depois o 481, ele faz assim, ó, das várias espécies de contrato, que é quando ele começa a elencar os contratos tipificados. E como assim tipificados? Os contratos positivados, os contratos que estão expressos no Código Civil. Então, contratos em espécie são as espécies de contrato dispostas no Código Civil. É isso, tá? Seguindo aqui, os contratos poderão ser atípicos, né? E por atípicos a gente entende que é o contrário de típicos, né? Atípicos. Eles não têm previsão. Ah, legal. Beleza? Embora, né, pela redação do Código Civil, eu até anotei aqui, ó, seja possível a criação de contratos atípicos. Ah, então ele vai ser completamente ilegal, ele não vai poder existir, né? Negócio jurídico, lembra? Então ele não sobe aquele degrau da escada da existência, né? Por ser atípico, por não ser previsto em lei da escada pontiana. Não, o artigo, inclusive o artigo 425, artigo 425, permite. Permite, tá? Mas ele permite em que ocasião? Eu posso simplesmente criar um contrato novo, sei lá, para uma relação jurídica que não exista lá nos contratos em espécie? Posso. No entanto, eu tenho que observar os princípios contratuais. Vamos falar dos princípios já. Desde que observados os princípios. Eu trouxe exemplo. Eu trouxe exemplo aqui. Ah, trouxe. Nossa, esse exemplo é clássico. Ó, contrato. Já ouviu falar disso? Contrato de garagem.
Já ouviram falar de condomínio? Garagem sem registro, tá? No registro de imóveis. Contrato de estacionamento, ele não tá, né? Não é um contrato que está lá nos contratos em espécie. No entanto, se ele observar os princípios, se ele atender aos princípios, é permitido sim eu criar um contrato atípico, ou seja, um contrato não existente no rol lá dos contratos em espécie. Beleza? Acho que ficou claro aqui até agora, né? Agora, deixa eu passar mais para frente. Com relação à negociação, a gente também pode, e eu não vou nem colocar ele aqui, com relação à negociação, a gente também pode classificar. Ou melhor, eu vou colocar sim, porque isso aqui a gente vai acabar entrando em Código de Defesa do Consumidor mais para frente, e é bom colocar, tá? Então, quanto à negociação, eu não ia colocar, mas eu vou colocar sim. Quanto à negociação, ele vai poder ser de adesão, Como que é esse contrato de adesão? Tá certo que tem o princípio, né, da autonomia negocial, em que as partes podem negociar, mas esse contrato de adesão é aquele contrato de internet, sabe? Que ele já vem pronto. Na verdade, o que você pode fazer é assinar ou não assinar. Você não negocia com o cara, dificilmente, né? Eu pelo menos desconheço, mas você não vai negociar com o cara da net para ele, sei lá, para ele mudar as cláusulas do contrato para você, né? E a maioria dos contratos comerciais hoje, eles são de adesão. Só que, ó, eu recomendo a leitura do Código de Defesa do Consumidor, porque os contratos de adesão, eles têm algumas particularidades que precisam ser observadas, tá? Inclusive, tem muita coisa lá que a gente não se dá conta que os contratos de adesão não podem fazer, e os contratos de adesão, eles fazem o tempo todo, tá? Então, eu recomendo a leitura, principalmente na parte que vai falar sobre os contratos de adesão dentro do Código de Defesa do Consumidor. Mas os contratos de adesão, eles já são prontos, né? Então, eles meio que não permitem essa negociação aí por parte de uma das partes, tá? Então, eu vou colocar aqui, contrato cujas cláusulas são pré-estabelecidas. Então, cláusulas pré-estabelecidas. Pré-estabelecida tem hífen, pré-estabelecidas. Sou professor de matemática, não de português, né? Mas vou colocar aqui, ó, exemplo, eu vou colocar contratos de internet, mas contratos comerciais em geral, tá? Contratos de internet. É porque eu lembro que eles vêm como se fosse um formulário, tá? Alguns chamam esses contratos de adesão de contratos formulário, né? Mas não é o nome técnico, assim, mas pode chamar também, dá para a gente entender, tá? E o paritário, né? O paritário que é aquele que tem uma ampla discussão das partes. Esse, ele acaba sendo, ele consubstancia, né? Ele é produto, de fato, da vontade das partes. Quando que a gente vê muito isso, tá? Naqueles contratos de grandes empresas, né? Que os executivos sentam e discutem, e eles montam, de fato, o contrato juntos, tá? Vou colocar aqui contratos de grandes empresas. Eles, de fato, contratam juntos, né? E aí isso é feito por advogados e tudo mais, advogado de um com advogado do outro. Isso acontece também em negociação de jogador, né? Quando vai fazer o passe do jogador, quando um time compra o outro, esse contrato não vem um contrato de adesão. O Real Madrid, quando comprou o Endrick, o Palmeiras não mandou um contrato de adesão. Com certeza, o empresário de um com o empresário do outro, advogado de um time com o advogado do outro, sentou, conversaram por horas, montaram cláusula por cláusula, até porque você vê que as cláusulas, gente, são muito específicas, né? Tanto a cada gol que ele fizer, que não sei o quê. Então, você pode ver que é um contrato paritário, tá? Esse contrato paritário a gente também costuma chamar de negociado, tá? Porque no contrato de adesão não vai ter essa chance de negociação.
Quem mais a gente pode classificar aqui? A gente pode classificar eles com relação à formalidade, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Quanto à formalidade, a gente pode classificar em... E aí a gente vai ter 3 classificações, tá? 4, na verdade. Formal. Esse formal, ele exige uma forma, tá? Ele exige formalidade. Reparem que a formalidade que eu estou falando aqui não é solenidade, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Ó, vou colocar aqui. Exige forma. Ele exige forma. Eu não posso fazer ele de qualquer jeito, tá? Por exemplo, a fiança... Eu não vou colocar compra e venda, porque a compra e venda, em alguns casos, ela vai ter formalidade, inclusive solenidade. E olha só, em alguns casos não, né? Para eu fazer a compra e venda simples, de valor econômico baixo, eu posso fazer verbal. Vocês entendem? É isso, não existe uma forma para compra e venda, por exemplo, a depender da compra e venda, tá? No entanto, alguns exigem forma, né? Exige que seja formal. Por exemplo, a fiança. Tem fiança lá nos contratos em espécie? Tem fiança. Ela tem que ser por escrito. Vou colocar aqui, tem que ser por escrito. Até porque também, para o cara ser fiador, se ele for casado, aí tem que passar pelo crivo do... Eu disse o cara, né? Mas a pessoa, pelo crivo do cônjuge e tudo mais, tá? Ele pode ser informal, que é quando não existe essa, né? Vou colocar aqui, ó. Informal. O contrato pode ser informal? Pode, acabei de falar, né? Quando não exige formalidade. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, que não exige formalidade. A prestação de serviço. Pode ser de boca o contrato? Pode. Tá? Ó, lembra, os exemplos estão em vermelho. Se vocês quiserem, eu posso, inclusive, transformar esses rabiscos aqui, que isso aqui é rabisco, né? Em um PDF e enviar, tá bom? Mais 10 minutinhos aqui também, a gente está acabando. Estamos chegando no final aqui para falar dos princípios e tudo mais. Ele pode ser solene, galera. Ih, minha caneta travou aqui. Ele pode ser solene. E uma coisa não exclui a outra. Quando ele é solene, ele, além de formalidade, ele pode exigir uma solenidade, que é o registro. Exige solenidade. Registro. Como assim? Isso aqui é muito importante, tá? Por muito tempo também não entendi isso. Então, vejam bem. Eu posso fazer um contrato de compra e venda de um imóvel, não posso? Inclusive, posso fazê-lo em escritura pública. Né? Existe um contrato particular de compra e venda que eu e fulano fizemos, ou a gente pode fazer em escritura pública. Fazer isso em escritura pública, ou seja, pegar esse contrato e fazer a escritura pública, ou fazer um contrato de compra e venda, ele já efetiva a transmissão daquele bem, né, do direito real daquele bem. Pronto, está feito, é meu o terreno, por exemplo. Galera, isso é muito importante. Ele precisa de solenidade para que, de fato, ele esteja concluído, para que, de fato, o terreno seja meu, para que, de fato, haja a transmissão do direito real sobre o bem, né? Sobre o bem imóvel. E, inclusive, vocês vão ver mais para frente no Código Civil, que para eu concluir essa transmissão do direito real sobre o bem imóvel, eu preciso registrar. Quem trabalha em imobiliária e quem já trabalhou em imobiliária ou conhece um pouco de imobiliária sabe. Nos cartórios de registro de imóvel, inclusive naquela pastinha, eu já vi vários que tem aquela frase: quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Guarda isso. Então, eu preciso pegar aquele contrato e preciso registrar. Eu preciso registrar na matrícula. Se eu não registrei, não está transmitida a propriedade do bem. Não está transmitido o real sobre a propriedade, o direito real sobre a propriedade do bem imóvel. Então, vou colocar aqui. Opa,
E quando que eu preciso? Mas não é todo bem imóvel, né? É colocar aqui compra e venda, tem um valor mínimo de bem imóvel. Então, além da formalidade de fazer o contrato, eu preciso registrar esse contrato. Não é qualquer valor, é com um valor superior, ó, valor, vou colocar aqui, ó, o símbolo de maior, lembra que isso aqui é maior, tá? Matemática aí, ó, 30 salários. Então, quando o imóvel tem um valor superior a 30 salários, eu preciso registrar aí para poder fazer a transmissão da propriedade, tá? Do direito real sobre o bem imóvel. E agora, quando ele pode ser não solene, que é a maioria, né? O casamento, inclusive, é solene, né? Ele pode ser não solene, que é a maioria, que é quando ele não há necessidade de se lavrar, por exemplo, escritura pública. Tá? E agora eu vou colocar, ó, compra e venda de bem imóvel, cujo valor é menor que 30 salários. Então, revisão aqui do que é formal, o que não é formal, tá? Lembrem que o registro, galera, ele difere da mera elaboração do contrato. Por exemplo, um contrato social de uma empresa, né? A empresa monta lá o contrato, que é aquele documento que vai falar como é que a empresa vai funcionar, o capital que vai para cada um. Isso aí fez a empresa nascer? Isso dá um CNPJ para a empresa deles fazerem esse contrato? Não, eles têm que pegar esse contrato, levar lá na junta comercial e registrar. Nasceu a empresa, você nasceu, tem sua certidão de nascimento, você precisa levar essa certidão, né, lavra já essa certidão no cartório e ela é registrada no cartório de registro civil de pessoas naturais, né? E aí você tem um CPF, beleza? É preciso registrar, tem solenidade, não que o nascimento seja via contrato, não é. Eu só estou fazendo uma analogia, tá bom? E aí depois a gente pode até, tem mais classificações na doutrina, mas isso aqui é puramente doutrinário, vou poder classificar com relação ao momento do cumprimento, né, que vai ser poder aquela diferida, a continuada, que é quando eu pago à vista, ou quando eu pago a prazo e tudo mais, com relação à pessoalidade, né, que é aquele contrato personalíssimo, né, intuito persona que a gente fala, né? Ou ele vai poder ser impessoal quando o contratante, né, é juridicamente irrelevante para a conclusão do negócio. Mas agora, acima de tudo, eu vou passar isso de forma muito rápida, porque a gente tem 10 minutos, falaremos um pouquinho sobre os princípios. Falo em menos de 10 minutos, tá? Princípios contratuais. Eu tenho anotações aqui que podem servir lá das minhas aulas. Na verdade, eu estou usando meu caderno, né? E aí eu fiz algumas anotações por cima aqui dos meus cadernos da faculdade. Eu tenho todos aqui, inclusive que as disciplinas acabam mudando um pouco, né? O modelo de prova, então é até um pouco irresponsável eu mandar meu caderno para vocês que eu usei para que vocês estudem, né? Pode ser que isso não seja parâmetro mais. Então, não sei. Tenho um pouco de medo disso, né? Já passei pelo segundo ano faz um tempo, então tenho medo de que já não seja parâmetro e depois vocês vão acabar não indo tão bem na prova, vão me culpar. Beleza, galera? E os princípios contratuais, eles começam, a gente pode começar pela autonomia privada, que vai falar justamente dessa intervenção mínima do Estado. Intervenção mínima do Estado. Estado no sentido amplo, né?
Não é legal que o Estado fique metendo o dedo nas relações entre as pessoas. Então, o princípio, ele segue, né? Essa livre, para que as pessoas sejam livres para contratar. E, de novo, lá no artigo 421, principalmente no seu parágrafo único, ele ressalta isso. Então, ele torna expresso esse princípio, tá bom? Esse 421 e parágrafo único, eles vão consubstanciar vários dos princípios, né, nesse único artigo. São poucos os princípios macro que regem os contratos, mas a autonomia privada é super importante, tá? Tem até aquele que a gente usa, o pacta sunt servanda, né? Que o contrato faz lei entre as partes, porque é como se fosse uma lei que rege o contrato, ele é, como se fosse, não, ele é uma lei que vai reger a relação entre aquelas pessoas que contrataram, né, com relação ao objeto contratado. Então, devemos sim, né, com relação aos contratos, obediência ao princípio da autonomia privada, beleza? E depois a gente entra, e inclusive, galera, voltando aqui no princípio da autonomia privada, é importante eu colocar isso aqui, hein? O princípio da autonomia privada, ele decorre, inclusive, lá do artigo 5º, lá no inciso 2, tá? Que diz ele? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei, né? Então, eu não posso ser constrangido a contratar, né? Eu tenho autonomia para contratar ou não, para discutir as cláusulas ou quando ele for de adesão, para não contratar, tá bom? Beleza? E aí depois a gente tem o princípio da função social. Só que esse princípio da função social, ele vem como um contrapeso, tá? Ele vem como um contrapeso. Caramba! Ele vem como um contrapeso também para segurar, para frear o princípio da autonomia privada. Senão, de repente, uma pessoa que ela não tem tanta noção assim, ela vai acabar contratando algo e dispor, né? E isso não pode, né? Não posso dispor de um direito fundamental, por exemplo. Então, o contrato ele tem que ter essa função social de observar, né, os direitos das pessoas. E eu não posso abrir mão de vários dos direitos, né? Principalmente direito fundamental, não vou poder abrir mão, é irrenunciável. Então, tem sim autonomia privada, eu posso contratar, eu sou livre para contratar, e lá no artigo 421 vocês vão ver isso, né? Eu sou livre para contratar, desde que observada a função social do contrato. O contrato ele não pode expor ninguém a ridículo, né? Não é válido um contrato desse, beleza? Então ele não vai ser válido, lembra? É um negócio jurídico, então está sujeito, né, à observação sob o prisma da doutrina do Pontes de Miranda lá, né? Da existência, da validade e da eficácia. Nossa, fugiu aqui a escada. Não pode fugir a escada da cabeça de ninguém, não. Tá? Princípio da boa-fé objetiva. Tá acabando. Boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva, galera, ele vai dizer que se espera uma conduta de boa-fé, né? Exige-se. Não vou nem colocar boa-fé, porque senão fica redundante. Boa-fé quer dizer que espera-se boa-fé. Então, vou colocar aqui uma conduta leal. Exige-se lealdade. Né? Então, é presumida essa lealdade. Tá? E isso diz respeito a vários deveres. E o legal, e eu vou até colocar isso aqui, não preciso explicitar no contrato. O que eu não preciso explicitar no contrato? Eu preciso deixar explícito no contrato que as partes têm o dever de cuidado com relação à outra parte, que elas têm o dever de respeito, né? Que elas têm o dever de informar a outra parte sobre o conteúdo. Galera, imagina só, fiz um contrato de prestação de serviço e o cara fez um negócio muito mal feito. Ele coloca assim, mas você não colocou no contrato que tinha que ser bem feito. Precisa colocar num contrato que o negócio tem que ser bem feito. Se não colocar, o cara pode fazer do jeito que ele quiser. Então, vejam que os contratos ele devem obediência também ao princípio da boa-fé objetiva. E eu não preciso ficar colocando essas coisas no contrato, tá?
E aí são várias as coisas que a gente que devem, né? Que são dever dos contratantes, né? O dever de informar, dever de agir conforme a confiança que é depositada nele. Quando a gente está contratando, nos é acreditada uma confiança. E a gente precisa agir conforme essa confiança que é depositada. Dever de colaboração e cooperação entre os contratantes, dever de agir com honestidade, de agir conforme a razoabilidade, eu preciso ser razoável. Então, tudo isso eu não preciso ficar explicitando no contrato, ele parte do princípio da boa-fé objetiva. Vejam, boa-fé objetiva, não é subjetiva boa-fé, tá bom? E para acabar, da relatividade dos efeitos, tá? Relatividade dos efeitos. Ou seja, os efeitos do contrato, os efeitos vão incidir sobre as partes. Ora, eu posso negociar direito de outro que não tem nada a ver com isso? Via de regra, não, né? Vou até colocar aqui, porque tem exceção. Tem exceções pontuais. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Seguro de vida. Mas essas exceções são muito pontuais. Por que seguro de vida? Porque, pensa bem, quem são os contratantes? Por exemplo, eu vou contratar um seguro de vida, eu e a seguradora. Mas quem que vai receber caso eu morrer? A pessoa que eu colocar lá como beneficiário, né? Ó, gera direitos para terceiros. Ou seja, beneficiário. Tá? Como um promotor de eventos, por exemplo, tem essa exceção também. Um promotor de eventos que vende o show de fulano, né? Ele está condicionado também à ação de um terceiro, né? Então, tá contratando ali com outra pessoa, mas diz respeito a um terceiro também. Mas, via de regra, e salvo as exceções pontuais, os contratos seguirão o princípio da relatividade dos efeitos, ou seja, os efeitos vão incidir sobre as partes, então, somente. Meu Deus do céu, estou assustado com a minha pontualidade aqui, faltam 15 segundos para acabar a aula. Agradeço a vocês, como é que eu faço para parar de compartilhar esse troço? Muito obrigado, portanto, amigos. Vai ficar o vídeo lá. Eu acho que foi muito importante a gente conversar sobre isso antes. Me falem depois do dia da prova, e se for essa semana, eu vou entrar com vocês em live para a gente fazer uma revisão geral. Agora sim, sobre contratos em espécie, a partir do artigo 481 do Código Civil. Muito obrigado, portanto, muito obrigado por hoje. Fiquem todos com Deus, vão em paz e nunca jamais, em hipótese alguma, se esqueçam que só o conhecimento liberta. Tamo junto, estou à disposição aí também para tirar dúvida. Beleza? É só sair aqui, será? Eu acho que é, né? Valeu!